por ter lembrado, Tainara. Tá, então, o joelho de saltador nada mais é que a inflamação do tendão infrapatelar. O tendão infrapatelar é chamado também de ligamento patelar. É parte do tendão distal do quadríceps e é a porção do tendão distal do quadríceps que está abaixo da patela, entre a patela, o ápice da patela, mais especificamente, e a tuberosidade anterior da tíbia. Então, se houver lesão nessa porção do tendão, o diagnóstico é tendinite infrapatelar, mas você pode chamar de joelho de saltador também. E por que desse nome, joelho de saltador, desse sinônimo? Porque é uma lesão que acontece não só, mas principalmente em atletas de esportes, de modalidades que envolvem salto. Mas não tem a ver com impacto, não é questão de impacto, né? Salta e quando cai, comprime o tendão. Não, o tendão não vai ser comprimido. Aí tem a ver com as vigorosas, com as fortes contrações excêntricas realizadas pelo quadríceps. Então, durante o salto, o quadríceps faz contração concêntrica e na queda ele faz contração excêntrica. A repetição do movimento de salto, a repetição das contrações concêntricas e excêntricas do quadríceps gera muita tração no tendão infrapatelar e os microtraumas repetidos podem evoluir para uma inflamação, podem evoluir para um macrotrauma. Então, chama joelho de saltador por ser uma lesão que acontece principalmente em atletas de esportes com salto, como, por exemplo, salto em distância, salto triplo, corridas com barreiras, salto em altura, salto com vara. Em todos estes esportes há salto. Eles vão falar, mas salto com vara não tem salto, né? Não, mas tem sim, né? A pessoa tem que correr muito, e aí quando chega próximo, né, ao colchão, ela precisa fazer o movimento de salto, né? E a pessoa, durante uma competição, ela faz isso, sei lá, 15, 20 vezes, mas quantos saltos ela realizou durante os treinamentos para chegar àquele momento da competição? Então, é a vida inteira fazendo salto, fazendo movimento de salto e 24 horas por dia. Tá? Então, o excesso de contração do quadríceps gera muita tração no tendão infrapatelar, e isso pode provocar a lesão do tendão. Então, já deu para perceber que uma das causas do joelho de saltador é a realização de atividade física e de esporte com salto, especialmente, né? Mas existem outros fatores que podem resultar. Um sedentário, inclusive, pode ter uma inflamação do tendão infrapatelar, só que não é comum, porque o sedentário não faz salto, não repete o movimento do salto. Mas como existem outras causas, outros fatores de risco, fatores desencadeantes, outros extrínsecos, né, como o salto, existem fatores intrínsecos também que pode resultar no aparecimento da tendinite infrapatelar, no joelho de saltador. Então, um sedentário, inclusive, pode ter, né? Uma pessoa que faz um esporte que não seja com salto pode ter, uma pessoa inativa, sedentária, também pode ter a tendinite infrapatelar. Tá? O que eu disse é que é mais comum em pessoas que fazem esporte com salto, e é daí que vem o nome joelho de saltador. Estão lembrados que eu já comentei sobre fatores extrínsecos e intrínsecos? Então, geralmente, uma lesão é provocada por uma associação de fatores. E muitas vezes, associação de fatores extrínsecos de fatores intrínsecos. Fatores extrínsecos são aquelas coisas que estão extra, né, que estão fora de mim, fora do meu corpo, mas que contribuem para o aparecimento de uma determinada lesão. O esporte, né, o salto de um esporte seria um exemplo de fator extrínseco. O calçado que eu utilizo poderia favorecer a utilização de um calçado impróprio, inadequado, na realização de uma atividade física, também é preditivo, também é predisponente para a lesão, também é predisponente para o joelho de saltador, e seria um outro fator extrínseco, né? O tênis é algo que está fora de mim, que está fora do meu organismo, me fazendo ter a lesão, ou contribuindo com o aparecimento da lesão. Um trauma é fator extrínseco, né? Algo que vem de fora, né? Vem para cima de mim. E exemplos de fatores intrínsecos, uma alteração genética, fraqueza muscular, frouxidão ligamentar, desvios posturais. Essas coisas não são minhas. Elas são minhas, elas estão dentro de mim. Então, são exemplos de fatores intrínsecos. Então, em geral, o joelho de saltador é provocado por uma conjuntura de fatores, por uma junção de fatores extrínsecos, como a realização do esporte, como um trauma, e a utilização de algum material
indevido na realização de uma atividade física, exemplo de fatores extrínsecos, e somados a fatores intrínsecos, como fraqueza muscular, desvios posturais no joelho, sobretudo, claro, né, no tornozelo, no pé, no joelho, alterando a mecânica, alterando a biomecânica do membro inferior, favorecendo o aparecimento de uma tendinite infrapatelar. Genética, esses já seriam fatores intrínsecos, tá? Então, apesar do nome joelho de saltador, geralmente não é exclusivamente o salto, a repetição do salto que causa o joelho de saltador, mas isso somado a outros fatores extrínsecos, somado a fatores intrínsecos, culminando no aparecimento do joelho de saltador. Bom, então já falei de definição, já falei... Tudo bem, Rafael? Já falei de causas e em relação... Tudo bom? Em relação ao local mais frequentemente afetado, é a porção proximal do tendão infrapatelar. Tá? Então, o tendão infrapatelar não é tão grande, né? Ele vai do ápice da patela, que é a porção mais inferior da patela, até a tuberosidade anterior da tíbia. É menos frequente lesão no meio desse tendão ou mais distalmente junto à tuberosidade anterior da tíbia. Em 90% dos casos de joelho de saltador, a lesão, a inflamação, ela acontece mais proximamente junto ao ápice da patela. Isso tem muito a ver com a movimentação da patela. Quando a patela se movimenta, existe mais estresse na porção proximal do tendão do que no meio ou mais distalmente. Consequentemente, é mais comum lesão, inflamação, ocorrer aí nessa parte mais proximal, que se movimenta mais, que é mais estirada pela movimentação da patela. Então, geralmente, a tendinite infrapatelar ocorre mais proximamente com a inflamação bem junto ao ápice da patela. Tá? Em apenas 10% dos casos, a lesão do tendão infrapatelar está no meio do tendão, ou então mais distalmente junto à tuberosidade anterior da tíbia. Tá? Não era meu plano falar de tratamento fisioterapêutico, porque não tem muita diferença. Já falei tanto de fisioterapia nas lesões tendíneas, né, nas tendinopatias, não é muito diferente o tratamento do joelho de saltador, né, que é uma tendinite, que depois vira uma tendinose, de outras tendinites e outras tendinoses do corpo. Tá? Então, depois façam um Ctrl+C, Ctrl+V, aqueles recursos que já foram citados no tratamento das tendinites do membro superior, tendinite do supraespinhal, epicondilites lateral e medial. O tratamento fisioterapêutico é mais ou menos o mesmo que foi citado nessas outras tendinopatias. Tá certo? O próximo assunto é a síndrome da dor patelofemoral e hoje à tarde eu disponibilizei para vocês um artigo sobre esse assunto, sobre a SDPF. Tá? Aqui tem vários sinônimos. Então, esse é o termo mais utilizado, síndrome da dor patelofemoral. Mas ela pode ser chamada também de síndrome da dor femoropatelar. Então, geralmente a gente usa patelofemoral, mas a gente pode inverter, né? Colocar fêmur primeiro, patela depois, então seria a síndrome da dor femoropatelar. É a mesma coisa. Então, SDPF ou SDFP, é tudo a mesma coisa. DPF, aí o D já não é de dor, como na síndrome da dor patelofemoral. O D é de disfunção. Então, DPF seria a sigla de disfunção patelofemoral. Tá? Síndrome rotuliana, síndrome da hiperpressão patelar, tudo isso tá dentro de síndrome da dor patelofemoral, são sinônimos de síndrome da dor patelofemoral. O que é a síndrome da dor patelofemoral? É a presença de sintomas na face anterior do joelho, principalmente dor e crepitação. Depois eu vou apresentar o quadro clínico completo para vocês. Mas pacientes com SDPF, com a síndrome da dor patelofemoral, apresentam especialmente dor e crepitação na face anterior do joelho por instabilidade, por alteração no posicionamento da articulação patelofemoral, por um comprometimento da mecânica, do funcionamento da articulação patelofemoral. Isso é SDPF, tá? Essa é a definição de SDPF. Então, é a presença de sintomas na face anterior do joelho, principalmente dor e crepitação, né, que é ruído articular, por instabilidade, por desalinhamento, por alteração na função, na mecânica da articulação patelofemoral. Então, se a articulação patelofemoral, por algum motivo, depois falarei das causas, se apresenta instável, se apresenta desalinhada, a patela por algum motivo não está completamente alinhada
à tróclea femoral, aos côndilos femorais, o encaixe da patela na tróclea femoral não é tão perfeito. Se existe uma alteração no funcionamento, na mecânica da articulação patelofemoral, o diagnóstico dessa pessoa é síndrome da dor patelofemoral. E é um problema extremamente comum, especialmente em mulheres mais jovens, com idade adulta jovem, e mais ativas. A incidência em atletas é bem maior do que na população geral, é bem maior do que entre pessoas sedentárias. Quanta gente já referiu para vocês sintomas na face anterior do joelho, como os descritos, né, dor, crepitação, ao realizar atividades do dia a dia. Né? Quando eu faço um agachamento, eu sinto dor na face anterior do joelho. Olha só como meu joelho range quando eu subo e desço escadas, quando eu subo e desço rampa. Então, quando a articulação do joelho é mais exigida, quando a articulação patelofemoral é mais recrutada, pelo fato da mecânica dela não estar boa, pelo fato da função da articulação patelofemoral não estar boa, a pessoa acaba apresentando sintomas na face anterior do joelho na execução dessas tarefas. Então, deu para entender o que é a síndrome da dor patelofemoral? Presença de sintomas na face anterior do joelho por distúrbio, por alteração anatômica, por alteração funcional mecânica da articulação patelofemoral. Tá? Por isso que é chamada de síndrome da dor patelofemoral, né? Porque existe dor e essa dor tem origem na articulação patelofemoral por distúrbio, por desequilíbrio da articulação patelofemoral. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender o que é a STPF? Vocês vão escutar muita queixa, muita reclamação nesse sentido, de dor, de crepitação, talvez algumas outras manifestações. A restrição funcional, na realização de atividades do dia a dia, como subir e descer escadas, agachamento, subir e descer rampa, caminhar uma distância maior, às vezes caminhar uma distância menor, correr, saltar. Essas coisas são difíceis ou até impossíveis, são dolorosas e produzem crepitação nas pessoas que têm a síndrome da dor patelofemoral. Certinho, meu povo? Tá. Já dei alguns, se tiver pergunta, ou deixa para o final, ou então digita no chat aí. Aí, assim, como tem pouca gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? A gente faz uma interrupçãozinha na aula aqui, e aí eu respondo para vocês, tá bom? O importante é fazê-los entender todo esse conteúdo, e fazê-los se interessar por ele. É um assunto extremamente legal, assim, um assunto bem bacana, e tem muita importância, até porque a lesão tem uma alta incidência, certamente quem for atuar na área de ortopedia, de fisioterapia esportiva, vai ter muito contato com a síndrome da dor patelofemoral, vai receber diversas pessoas apresentando esse diagnóstico, tá? Então, vejam que a síndrome da dor patelofemoral é um problema muito mais mecânico, né? Ele é menos inflamatório e mais mecânico. Até pode ter processo inflamatório envolvido, como consequência de todo esse desarranjo da articulação patelofemoral, mas é um problema muito mais de ordem mecânica, né? Quantas vezes eu falei de desalinhamento? Quantas vezes eu falei de alteração mecânica, alteração no funcionamento? Então, tem alguma coisa de errado acontecendo, na verdade, costuma ser multifatorial, né? Então, algumas coisas erradas estão acontecendo, fazendo com que a pessoa não tenha um movimento patelofemoral normal, não tenha um bom alinhamento, não tenha uma boa mecânica na articulação patelofemoral, e isso talvez a faça ter sintomas, tá? Sobretudo dor e crepitação. Então, mulheres são mais atingidas, já vou explicar para vocês por que mulheres mais afetadas que homens. Já eu vou falar das causas, dos fatores de risco da síndrome da dor patelofemoral. Vocês vão ver que tudo, ou quase tudo, acontece mais no sexo feminino do que no sexo masculino. Então, se as causas da SDPF acontecem mais no sexo feminino, consequentemente, a síndrome da dor patelofemoral é mais comum entre mulheres do que em homens. Por exemplo, frouxidão ligamentar, fraqueza muscular, desvios posturais no joelho, ângulo que é aumentado, essas coisas, elas acontecem especialmente nas mulheres. São causas de SDPF, elas acontecem principalmente nas mulheres. Então, no final das contas, as mulheres acabam apresentando uma incidência maior de SDPF. Então, mulheres, e geralmente se instala num momento mais ativo, né, de mais movimento,
de maior recrutamento da articulação do joelho, de 16 anos até uns 35, mais ou menos. Pode aparecer antes disso, antes dos 16? Sim, pode aparecer depois dos 35 anos. Mas é mais comum em meninas, em adultas jovens, com idade entre 16, 17 anos até 35, tá? Bom, atinge mais ou menos 11, 12% da população, tá? Tem alguns artigos que falam em 11% das pessoas, da população geral com a síndrome da dor patelofemoral, outros estudos falam em 12%. Eu, certa vez, orientei um trabalho de conclusão de curso da graduação em fisioterapia, nesse sentido, de definir a prevalência em... Só que nós pegamos universitários, pegamos pessoas mais jovens, por isso a gente acabou encontrando uma prevalência um pouco maior do que essa. Mas não foi muito maior, 12,6% a gente encontrou. A amostra foi grande, eu não me recordo agora exatamente, mas a gente tinha muitas pessoas participando da pesquisa. E a gente encontrou um resultado até parecido com esse, né? Então, a literatura fala em 11%, 12%, a gente encontrou 12,6%. Tá? Então, cerca de 11%, 12% da população com a síndrome da dor patelofemoral. Quando pegamos apenas homens, encontramos 8% de incidência. E quando pegamos apenas mulheres, fazemos levantamento da STPF no sexo feminino, 25%. Entre atletas, 25% tem a síndrome da dor patelofemoral. Então, vou repetir aqui, porque foram muitos valores, né? Várias prevalências. Incidências. Então, 8% dos homens com a síndrome da dor patelofemoral, 12%, né, alguma coisa próxima a isso, da população geral com a síndrome da dor patelofemoral, 25% das mulheres com síndrome da dor patelofemoral e 25% dos atletas. Gente, é muita coisa, 25%. Quer dizer que a cada 4 mulheres, uma tem a síndrome da dor patelofemoral. Uma deve se queixar de dor, de crepitação na face anterior do joelho, por esse desequilíbrio, por essa alteração funcional, mecânica da articulação patelofemoral. Tá? Em atletas é muito comum também. Aí, gente, tem a ver com o excesso de uso da articulação patelofemoral. Então, utilizando excessivamente, demasiadamente a articulação patelofemoral, existe um aumento no risco de alguma lesão, de alguma doença ou alguma disfunção, como essa acontecer na articulação patelofemoral, tá? Beleza, então falei de sexo mais atingido, falei de incidência da população geral, falei de incidência em algumas populações específicas, né? Falei de idade de instalação, costuma aparecer entre 16 e 35 anos, e lembrem-se, né, dor e crepitação, os grandes achados clínicos. Em relação às causas, aos fatores de risco, a lista não é pequena, a lista é grande, tá? Começaremos por dor e crepitação. Quase todos os portadores de síndrome da dor patelofemoral apresentam dor e crepitação. 90% das pessoas que têm a síndrome da dor patelofemoral têm dor. Mas todos deveriam apresentar dor, né? Mas não é isso, assim, não é necessariamente a presença de dor ou de crepitação, é a presença de sintomas na face anterior do joelho. Às vezes não é dor, às vezes não é crepitação, às vezes é uma limitação de movimento na articulação patelofemoral, é uma sensação de falseio na articulação patelofemoral, talvez alguma coisa além de dor e crepitação. Mas o fato é que 90% das pessoas que têm STPF referem dor, né? Só dor ou principalmente dor na face anterior da patela e alguma coisa entre 70% e 80% referindo crepitação na articulação patelofemoral quando movimenta o joelho, quando precisa realizar alguma atividade funcional que envolva a articulação do joelho. Tá. Então, causas principais da síndrome da patelofemoral. Fraqueza muscular. Antigamente se falava exclusivamente de fraqueza do quadríceps. A patela é um osso sesamoide porque está localizado no meio do tendão distal do quadríceps. Então, se houver fraqueza do quadríceps, a patela deve desalinhar da tróclea femoral e isso geraria sintomas. Então, até uns 15 anos atrás, mais ou menos, só se pensava nisso, só se falava de fraqueza do quadríceps e se destacava muito a fraqueza de vasto medial e vasto medial oblíquo. E aí, na época, vários exercícios foram criados a fim de se fortalecer VM e VMO, de se potencializar um fortalecimento de VM e VMO em detrimento aos outros músculos do quadríceps.
Estudos mais novos, né, de 15 anos para cá, têm citado bastante fraqueza dos músculos do quadril, especialmente de glúteo médio. Olha só que interessante, glúteo médio, o músculo do quadril, que é uniarticular, que está na articulação do quadril, cruza só o quadril, não cruza a articulação do joelho, tendo relação com a mecânica do joelho, com a mecânica da articulação patelofemoral. E também os livros e artigos falam a respeito da fraqueza dos rotadores externos do quadril. Então, hoje nós pensamos nas causas da SDPF, não apenas na fraqueza do quadríceps, né, da necessidade de fortalecimento do quadríceps, para o restabelecimento da ordem, né, para o restabelecimento do alinhamento, da mecânica da articulação patelofemoral. Estamos muito atentos também hoje para a necessidade de fortalecimento de músculos do quadril, principalmente glúteo médio e rotadores externos, tá, da articulação do quadril. Na prática clínica, a gente vê bom resultado fazendo o fortalecimento de glúteo médio e rotadores externos do quadril em pessoas com a síndrome da dor patelofemoral. Em pesquisa, esse resultado é confirmado. Tem trabalho bom aí mostrando que exercício em cadeia cinética fechada para a musculatura do quadril costuma reduzir sensivelmente e rapidamente os sintomas na face anterior do joelho. Já orientei um trabalho na nossa universidade, em que pegamos mulheres com síndrome da dor patelofemoral e aplicamos nelas. O diagnóstico foi feito através do CUJALA com K, que é um índice, é um questionário que ajuda a identificar sintomas na face anterior do joelho por disfunção da articulação patelofemoral, que ajuda a identificar incapacidade, dificuldade para realizar atividades do dia a dia, característicos da síndrome da dor patelofemoral. Então, fizemos o diagnóstico com esse instrumento, aplicamos a kinesiotaping, bandagem, em cima do glúteo médio, e deixamos por 2 dias. 2 dias depois da avaliação e da aplicação da kinesiotaping, essas mulheres retornavam, fazíamos a retirada da kinesiotaping e submetíamos a uma reavaliação. Com vários instrumentos, eu falei do CUJALA, mas era só para o diagnóstico, né? Mas nós avaliamos diversas variáveis. Dor pela escala, e usando vários instrumentos. Dor pela escala visual analógica, avaliação da mobilidade do joelho, avaliação do equilíbrio dinâmico de membros inferiores utilizando o Y-Balance Test, e o resultado foi surpreendente. Com 2 dias de kinesiotaping, no glúteo médio, lá no quadril, na face lateral do quadril, todas essas variáveis que eu citei, analisadas no estudo, né, no joelho, melhoraram significativamente, tá? Tiveram melhora estatisticamente significante, tudo que a gente avaliou. Então, a dor diminuiu significativamente, a mobilidade aumentou significativamente, a função da articulação do joelho melhorou significativamente com a aplicação da kinesiotaping, mantida por 2 dias no músculo glúteo médio, tá? Esse trabalho foi apresentado em congresso nacional, em congresso internacional, e foi bastante elogiado, realmente. Metodologicamente ele ficou bom. A amostra não era tão grande, se eu não me engano foram 20 participantes. Numa outra oportunidade eu passo mais detalhes sobre esse artigo para vocês. Não foi o que eu disponibilizei no ambiente virtual lá para vocês, tá? No meu universo. Eu disponibilizei outro estudo sobre a síndrome da dor patelofemoral, que não é meu. Mas o resultado foi bem legal, a metodologia estava bem delimitada, claro, um estudo que tem algumas limitações por se tratar de um trabalho de conclusão de curso de graduação, pouco tempo para desenvolver, mas foi bem interessante, o resultado foi positivo para a aplicação da kinesiotaping nessas mulheres. Certo, então fraqueza muscular, estamos entendidos, seria uma causa importante, comum da síndrome da dor patelofemoral, não só do quadríceps, não só de vasto medial oblíquo, como se pensava antigamente, mas dos músculos do quadril também. Pensem comigo, se os rotadores externos do quadril estiverem fracos, o fêmur vai rodar internamente. Com a rotação interna do fêmur, a patela não vai acompanhar, a patela vai ficar parada, a patela aqui, né, na face anterior do joelho, e aqui os côndilos femorais. Com a fraqueza dos rotadores externos do quadril, o fêmur vai rodar internamente. E ao rodar internamente, isso vai acabar desalinhando a articulação patelofemoral. Esse desalinhamento, essa alteração, né, anatômica da articulação patelofemoral,
deve comprometer a mecânica, o funcionamento, né, a maneira como a articulação patelofemoral se movimenta, funciona, e isso deve gerar sintomas na face anterior do joelho. Então, a patela, por estar instável, por estar desalinhada dos côndilos femorais, na movimentação do joelho, vai raspar nos côndilos femorais e vai produzir crepitação. E toda essa desordem na articulação patelofemoral deve estressar tecidos moles inervados, comprimindo, estirando, e isso gera sintoma, isso gera dor no joelho, na face anterior do joelho. Então, fraqueza muscular, fala-se bastante de desvios posturais, genuvalgo, genuvaro, uma hiperextensão de joelho, essas coisas... Tá travando, né? Essas coisas todas... Melhorou? Deu uma travada aqui para mim, pelo menos. Essas coisas todas devem... Só um pouquinho. Deve comprometer a mecânica da articulação patelofemoral. Para você está normal? Porque a minha imagem está congelada agora. Não, agora está... Não, tudo normal. Tudo normal? Tá bom. Normal. Eu acho que quis abrir algum aplicativo aqui e aí deu uma travada na minha webcam. Tá bom, obrigado. Tá, então desvios posturais mudariam o posicionamento, distúrbios posturais no membro inferior mudariam o posicionamento da patela femoral e poderiam provocar sintomas na face anterior do joelho. Frouxidão ligamentar, frouxidão nos ligamentos do joelho, nos ligamentos patelofemorais, provocaria uma instabilidade patelofemoral, e aí vocês sabem que a articulação instável, ela está mais propensa ao dano, ela está mais propensa à lesão, ela está mais propensa aos distúrbios mecânicos, como é o caso, né, do que a gente está estudando. Alteração no pé, alteração mecânica no pé. Então, pessoas que têm um pé cavo, que têm um pé plano, estariam correndo um risco maior de desenvolver a síndrome da dor patelofemoral, tá? E por aí vai, entende? Tem muita coisa, assim, que pode levar a síndrome da dor patelofemoral. Uma menos comum é má formação óssea. A pessoa tem uma patela com formato anormal. Ou ela tem uma tróclea femoral muito rasa. Isso compromete o alinhamento, compromete o equilíbrio, a estabilidade da articulação e pode acarretar uma síndrome da dor patelofemoral, tá? Perguntas? Trauma, cirurgia, né? Se fizer uma cirurgia no joelho, como, por exemplo, reconstrução do LCA. Especialmente quando na reconstrução do LCA é retirado um pedaço do tendão infrapatelar. Então, tira um pedaço do tendão infrapatelar e isso deve agredir o mecanismo extensor do joelho e pode ser que produza alguma alteração na mecânica da articulação patelofemoral, tá? Então, um trauma, um procedimento cirúrgico qualquer na articulação do joelho, especialmente envolvendo a própria articulação patelofemoral, envolvendo o tendão infrapatelar que está preso à patela, tudo isso pode resultar numa síndrome da dor patelofemoral. Vou falar do quadro clínico, tá? Como eu disse para vocês, eu tô meio mal aqui. Vou falar do quadro clínico que está faltando pouco, eu já citei vários sinais e sintomas característicos. Então, os dois mais importantes, dor e crepitação, tá? A dor e a crepitação devem aparecer especialmente quando há um aumento de força compressiva na articulação patelofemoral. Quando existe uma movimentação da patelofemoral, a dor e a crepitação deverão estar mais presentes. Como eu disse, e aí, claro, isso vai gerar uma série de restrições funcionais, uma série de limitações na realização das atividades do dia a dia. Dor e crepitação costumam estar presentes e comprometendo a função no agachamento. A pessoa agacha e o joelho crepita e ela sente dor, muitas vezes não consegue descer muito, não consegue descer até o chão, flexionando muito a articulação do joelho, porque vocês vão concordar comigo que no agachamento se força bastante a flexão do joelho, e na flexão de joelho, as forças compressivas na articulação patelofemoral são enormes, são muito grandes. E aumentar a força compressiva numa articulação patelofemoral doente é um problema. Então, deve haver piora dos sintomas por conta disso. Então, vamos pensar assim, atividades do dia a dia que exigem laborais, esportivas ou realizadas em casa, em que há necessidade de uma maior movimentação, que gera uma maior sobrecarga na articulação patelofemoral. Agachamento, subir e descer escadas, em geral, quem tem STPF queixa de dor ao subir e descer escadas. Rampa, porque ao descer e subir rampa,
existe toda uma contração excêntrica do quadríceps. O quadríceps tem que fazer bastante força, né, para movimentar o joelho, para frear, né, o passo, para frear o movimento do joelho. Então, essa enorme contração do quadríceps, ao se subir e descer escadas, ao se subir e descer rampas, gera piora dos sintomas, gera piora da dor. Então, pacientes com SDPF têm dificuldade, sentem dor para fazer estas coisas. Só voltando à questão da escada, a pessoa com SDPF pode ter dor subindo a escada, mas geralmente a dor é mais acentuada quando ela desce a escada. Tá? E é importante saber disso. Isso vai te ajudar na hora de diagnosticar uma síndrome da dor patelofemoral. Porque ao descer a escada, o quadríceps faz contração excêntrica. Quando você vai subir uma escada, você vai fazer força para estender o joelho. Então, o quadríceps faz contração concêntrica. Quando você vai descer uma escada, o quadríceps faz contração excêntrica, porque ele tem que frear o movimento, para que você não caia sentado, ou comece a correr e acabe rolando pela escada. E na contração excêntrica existe um maior estresse mecânico na articulação patelofemoral. Então, por isso que a dor costuma ser mais acentuada ao descer escada, ao descer rampa, do que ao subir a escada, ao subir rampa, tá? Quando a pessoa tem uma SDPF mais leve, ela costuma ter sintomas em atividades funcionais mais intensas, mais vigorosas. Quando a pessoa tem uma SDPF mais grave, a atividade funcional leve, como subir uma escada, descer uma escada ou caminhar, costuma gerar sintoma, tá? Então, SDPF leve, menos sintoma, e os sintomas aparecem apenas em atividades mais intensas, atividades mais vigorosas. Pessoas que têm uma SDPF mais grave, que tem um desalinhamento patelofemoral maior, que apresentam SDPF há mais tempo, que nunca trataram, nunca se cuidaram. Então, essas pessoas que têm SDPF mais grave devem ter mais sintomas, mais dor, mais crepitação, e os sintomas, eles aparecem em atividades simples, em atividades do dia a dia. Não precisa de tanto esforço assim para que as manifestações clínicas apareçam. Tá? Fraqueza muscular, diminuição da mobilidade, sinais inflamatórios até podem estar presentes, mas não é muito comum, porque muitas vezes a pessoa que tem SDPF não tem inflamação, ela tem toda uma sintomatologia pela desordem mecânica, funcional da articulação patelofemoral, sem ter processo inflamatório. Tá? Mas pode ser que ela tenha alguma inflamação, esse estresse na mecânica da patelofemoral pode levar algum tecido mole à inflamação, algum tecido mole articular, periarticular à inflamação. Aí a pessoa vai ter sinais inflamatórios, ela vai ter dor inflamatória, aí ela vai ter edema, tá? Mas muitas vezes os sinais inflamatórios não estarão presentes porque não é originalmente uma desordem com inflamação, né? Mas uma desordem mecânica funcional da articulação patelofemoral, tá? Então, repetindo, dor, crepitação, restrição funcional, bastante destaque para esse também, a dificuldade, incapacidade para realizar essas atividades que eu mencionei. Pode ser que tenha dificuldade para realizar apenas tarefas que sejam mais exigentes com a articulação do joelho, mas quando você tem uma SDPF grave, atividades simples do dia a dia devem provocar sintomas na face anterior do joelho. Aumento da edema, derrame articular, edema, alguma coisa assim pode acontecer no joelho, na face anterior do joelho, diminuição da mobilidade e fraqueza muscular. Tem bons trabalhos avaliando propriocepção de pessoas com síndrome da dor patelofemoral, e há fortes indícios de que há um déficit sensório-motor, né? Há um déficit proprioceptivo na articulação do joelho nas pessoas que têm SDPF. Então, a SDPF comprometeria aquele controle que se tem do movimento da articulação do joelho, comprometeria aquele senso de posicionamento da articulação no espaço. Tá? Tem uns trabalhos assim, que é avaliada a propriocepção de pessoas sem SDPF e com SDPF, e quase sempre se encontra algum déficit proprioceptivo, muitas vezes um déficit proprioceptivo mais significativo nas pessoas com SDPF em relação às pessoas que não têm a síndrome da dor patelofemoral. Gente, perguntas? Vocês têm alguma dúvida? Não. Sinceramente, assim,